Muito bem, para isso eu quero que a gente abra nossas Bíblias no livro de Hebreus. É importante que já falar isso. Nós teremos uma exposição seriada. Nós vamos ter hoje uma parte dessa sessão sendo exposta e amanhã a outra parte será exposta. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler os versículos de número 11, que é o finalzinho do texto, até o versículo de número 14. Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. O texto diz o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Muito bem, nós estamos diante de um texto extremamente difícil, principalmente a segunda parte dessa sessão, que vai adentrar o capítulo 6, né? E a gente vai mais ou menos até o versículo 12, então a gente tem uma sessão do versículo 11 aqui do capítulo 5, até o versículo 12 do capítulo 6. Essa sessão está falando de algumas coisas, ela é uma grande parte dentro do livro de Hebreus, porque ele está fazendo uma digressão. É um estilo comum entre os mestres judaicos. Paulo faz isso em quase todos os livros dele. O que seria então uma digressão? É uma pequena pausa num assunto, para você falar de um outro assunto, ou explicar aquele assunto que você está tentando trabalhar, para depois você voltar ao assunto original. Essa enorme digressão que o autor de Hebreus, que a gente desconhece, faz, ela tem um propósito específico. Qual é o assunto que está sendo barrado? O que é que ele está parando de falar para explicar depois? E o que é que ele explica no meio disso? Ele está falando sobre o sacerdócio de Jesus. E é interessante porque até o capítulo 5 desse texto, nós temos o autor de Hebreus elevando Jesus a uma condição máxima. Já no início, na introdução desse livro, que é uma carta bem redigida, ele já diz claramente o que ele quer. Ele está dizendo que a gente há muito tempo ouviu falar de uma graça soberana, né, em outras palavras, por meio de várias pessoas, várias testemunhas, uma nuvem de testemunhas. E nos últimos dias, nós temos e ouvimos falar dessa mesma graça através daquele que é representante da graça. Nós ouvimos falar a partir de Jesus. E Jesus, que é superior a todas as coisas, ele vai criando uma estrutura linguística onde ele coloca Jesus se aproximando das coisas e as destruindo, porque ele é maior do que todas elas. E ele chega no sacerdócio. Ele está falando que Jesus é maior do que qualquer um sacerdote. Ele está falando que Jesus é maior do que qualquer um líder religioso. É isso que ele quis dizer. Ele é maior do que qualquer uma influência, maior do que um sumo sacerdote, que seria o grande sacerdote da época em que qualquer judeu estivesse vivendo. E ele faz uma pausa. Ele diz: espera aí, eu preciso parar de falar sobre Melquisedeque, e ele explica por que ele precisa parar de falar sobre Melquisedeque. E Melquisedeque, na história do Antigo Testamento, é um sacerdote que, a semelhança de Jesus, ou Jesus a semelhança de Melquisedeque, não é escolhido por ser da família de Levi. Ele não está na organização onde uma família foi separada como um todo, símbolo também do ministério de Jesus posterior e na vida da igreja, simplesmente para o culto cristão. Melquisedeque é uma figura anterior a isso, é uma figura que vai cobrar o dízimo de Abraão, e nesse sentido é uma referência à pessoa de Jesus, já naquela época. E ele se coloca ali como sacerdote de Deus, alguém que vem da parte de Deus e que é enviado de Deus para poder está no meio do povo, mas ele não está ligado a uma religião específica, a um povo específico. Ele aparece do nada, e esse homem que aparece do nada, ele é confrontado
por Abraão, e ao receber o dízimo, ele apresenta-se como a si mesmo um efeito da justiça divina. Por que o autor de Hebreus faz isso? Por que ele pausa esse assunto? Ele já deixa isso bem claro. Quanto a isso, o assunto sobre Melquisedeque, quanto ao sacerdócio dos crentes, quanto à fé que nós herdamos de alguém que não está limitado à cadeia religiosa, nem a uma denominação, por exemplo. Eu tenho muita coisa a falar, ele diz. Temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Esse é o início que ele coloca. Vejam bem, quando ele coloca isso, olha, nós temos coisas a dizer ainda sobre isso. E ele vai falar, o autor de Hebreus continua essa história. Ele não para aqui. Ele ainda vai fazer um longo discurso sobre quem é esse sacerdócio de Melquisedeque e por que Jesus é semelhante a ele. Mas ele tem que parar, porque aqueles ouvintes não conseguiam interpretar aquilo que ele estava falando. E é engraçado, porque quando ele diz, olha, temos muita coisa a dizer, a palavra aqui, que é colocada no grego, ela significa uma coisa muito interessante. Porque dizer nesse sentido é um discurso, mas que em todo o Novo Testamento, esse discurso, que a palavra é logos, ele combina, obviamente, com o discurso de Deus. Então o que eles estão dizendo aqui é, a gente tem algumas coisas a comunicar para vocês, mas não são coisas humanas. É isso que o autor de Hebreus já está se referindo. Não são coisas comuns. As cartas traziam referências pessoais, a gente olhando as cartas de Paulo, a gente tem agradecimentos, coisas relativas à circunstância do momento. Mas o autor de Hebreus claramente diz, nós temos muito a dizer. Dizer aqui são coisas referentes a Deus. Nós temos palavra de Deus. Nós temos revelação de Deus. Nós temos algo que foi posto diante de nós e que não é mera palavra humana. Nós recebemos da parte de Deus. E é engraçado, porque quando eles transformam isso, quando ele termina de dizer essa frase, ele termina dizendo coisas difíceis de explicar. E a palavra aqui, que seria uma palavra para hermenêutica, só que hermenêutica é o contrário. Na verdade, não é uma palavra difícil de explicar, que nós temos aqui. É uma palavra difícil para quem está sendo direcionado a entender. Porque o que acontece é que o problema aqui no texto que ele está apontando é uma questão hermenêutica. É uma questão de que os receptores daquela mensagem podem não estar entendendo aquilo que ele está colocando. E ele diz, são coisas difíceis de passar para vocês. Porque existe uma dificuldade em algumas pessoas, que ele está colocando aqui nessa comunidade específica, aos hebreus, de entender especificamente essa parte. E por que é difícil entender essa parte de Melquisedeque para um público judeu? Porque qualquer uma das partes é interessante de nós pensarmos. A gente pode ver, por exemplo, na revelação do Antigo Testamento, que o profeta Isaías vai ver anjos. E ele vê que esses anjos estão adorando a Deus. E esse anjo que está adorando a Deus, num período, ele se desloca da presença de Deus, ele vê isso numa visão, e ele vai servir a Isaías. Então a gente já tem uma certa superioridade colocada no Antigo Testamento, até dos profetas sobre os anjos, por exemplo. Moisés foi superado por aquele que deveria vir no seu lugar. Nós temos depois de Moisés, por exemplo, Elias, que produz também uma revelação que é extremamente forte e que ele é colocado também como um dos grandes líderes de Israel. Nós temos isso. Nós temos várias comparações do Antigo Testamento que deduzindo, nós temos que existem pessoas que também são superiores. Menos uma pessoa. E essa pessoa é Melquisedeque. Nós não encontramos nenhuma parte do Antigo Testamento um outro sacerdote que se levantou sem que fosse indicado por ser familiar de Levi, da família de Levi, de Arão. Isso acontece por uma coisa muito simples, porque o público destinatário dessa carta não entenderia isso. Porque é muito fácil ter Jesus como um grande mestre, inclusive todo o islamismo
interpretou Jesus dessa forma, como alguém que tem algo importante de Deus a dizer, que tem algo importante de Deus a falar, e que ele é superior a muitas coisas que já estavam sendo reveladas. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus ele é superior aos sacerdotes, não só aos sacerdotes, ao sumo sacerdote. Não só ao sumo sacerdote, ele é superior a qualquer família que se diga como portadora da mensagem de Deus. E isso para o público-alvo deles era incompreensível. Não existiam estruturas cognitivas que pudessem interpretar essa verdade do autor de Hebreus. E ele faz uma pausa. Ele diz, olha, eu preciso fazer essa pausa para dizer que eu tenho coisas da parte de Deus para dizer para vocês. Um discurso logóico. Discurso logóico é algo que tem razão e que é destinado, que vem e que tem como destinatário os homens, mas que ele é enviado pelos deuses. E no caso ele está colocando Deus enviando um discurso para esse povo. Diz, olha, eu preciso parar, porque desse ponto em diante eu vou começar a falar de Jesus superior sobre todas as coisas e coisas que vocês não ouviram ainda. E talvez a gente pudesse parar aqui e pensar, mas espera aí, esse livro é uma referência à comunidade dos judeus dessa época. Esse livro é uma referência a um povo que não sou eu sou um brasileiro, nós somos brasileiros, podemos ter uma certa ascendência judaica, mas nós não somos judeus, de fato e de direito, talvez pouquíssimos de nós. O que é que essa mensagem tem a ver comigo? Mas o que é interessante é porque o autor de Hebreus constrói esse texto de uma forma que ele coloca tanto aqueles que têm a lei como interpretação, aqueles que têm a Torá como o auxílio para se chegar em Deus, como aqueles que não têm no mesmo lugar. No mesmo lugar. A comunidade dos hebreus, que esse livro está sendo destinado, não é apenas a hebreus que nasceram na Palestina, mas a pessoas que circuncidaram-se, pessoas que adentraram a esse meio judaico, e que agora estavam ouvindo coisas que eles não estavam acostumados a ouvir anteriormente. Não era comum essa fala que o autor de Hebreus está colocando. E essa fala conosco porque nós também, e aí eu estou me referindo a qualquer povo ao redor do mundo, nós temos uma tendência a elegermos sacerdotes que ficam e que tomam o lugar de Jesus. É muito fácil a gente colocar Jesus como superior a muitas coisas, mas dificilmente nós colocamos Jesus como nosso sumo sacerdote, porque nós sempre queremos ter alguém que possa ser mediador entre Deus e nós, os homens. E nós colocamos pessoas famosas nesse lugar. Nós elegemos desde políticos, autoridades, a clérigos, a influentes. Nós elegemos pessoas que se colocam como mediadores para a implantação do reino de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos negando que Jesus é o lugar de acesso a Deus. E é isso que ele vai falar depois do capítulo 6. E é uma facilidade nas comunidades que vem e que entende a fé judaica, a entenderem que a fé judaica é o ponto final, e não o ponto inicial, para que a gente entenda que Jesus veio como símbolo de tudo aquilo que se praticava no Antigo Testamento, mas que ele é a realidade final, e que tem autoridade para ser a nova lei entre todos os homens. Os rabinos daquela época, e é por isso que o autor registra dessa forma, quando eles dizem que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir, ele está dizendo implicitamente que Jesus, ele é a nova lei, ele é a finalização do mandamento antigo. Em Jesus nós temos os novos mandamentos. Os judeus já acreditavam que quando o Messias chegasse, esse Messias traria em si a nova Torá, o novo mandamento. Paulo se refere a isso como a lei de Cristo, a Torá do Messias, a Torá de Jesus, a Torá do Cristo, uma nova lei. E como era difícil para essa comunidade aqui específica abandonar a lei,
o legalismo como chave de interpretação para a vida cristã e adotar um estilo de vida que fosse inteiramente cristão. Tem uma palavra de Nietzsche que me choca muito quando eu li. Mas não me choca por causa do ateísmo do Nietzsche. Me choca pela veracidade da implicação que Nietzsche fala e como essa palavra nos fere profundamente. Nietzsche chega a dizer que o único cristão morreu em uma cruz. E Nietzsche não está falando isso porque ele desconfia que Jesus era o único cristão. Nietzsche está falando isso porque tinha um pai, pastor, que o violentava constantemente, batia nele constantemente. Nietzsche entende que o cristianismo é uma capa de várias pessoas que se colocam nessa posição de novos sacerdotes, mas que não entendem o que Cristo fez, os atos de Jesus. O único cristão morreu na cruz. Em outras palavras, o único que praticou o cristianismo não está mais entre nós. E eu fico abismado com essa informação, porque os atos de Jesus são o Evangelho. As boas novas de Deus que Jesus sentencia em todos os evangelhos, nas descrições de qualquer um que seja dos evangelistas, você vai encontrar a mesma retórica. Jesus, ele está pregando o Evangelho, e o Evangelho é que aqueles que estão distantes de Deus, agora podem olhar para Jesus e se converterem. O Evangelho é Cristo. E quando eu começo a olhar para o que é o ato do Evangelho, quais são os atos de um evangélico, a gente só pode olhar para Jesus. É nele que as ações, as permutações, seus desejos encontram guarida para que a gente entenda qual é o significado real de ser um cristão. É em Jesus. De forma que se eu aceito os atos de Jesus como verdadeiros, eu aceito o Evangelho. Mas quando eu tomo os atos de Jesus como um ato de prática, eu começo a viver o Evangelho. Essa diferenciação que o autor de Hebreus está fazendo. Ele está dizendo que ao aceitarem os atos de Jesus, eles estavam tendo fragmentos do Evangelho. Porque aceitaram que Jesus, até pela proximidade, era alguém extremamente poderoso, superior a muitas outras coisas. Mas precisavam negar a sua própria religião como forma de mérito e de entendimento do valor de Deus. O Evangelho aqui passa por uma reforma no coração, onde a gente deixa qualquer outra autoridade e assume Jesus como centro da verdade do Evangelho. E ele está dizendo isso é difícil de entender, porque a nossa hermenêutica humana já aprendeu a interpretar dessa forma. Nós precisamos de um ser mágico que traga a magia dos deuses para nós. Nós queremos alguém que manipule o sagrado. É isso que a religião é. Alguém que confia em outro para ser sacerdote dele. Magia. Nós entendemos que o Evangelho é algo que parece muito mais com o filme do Harry Potter do que qualquer outra coisa. O Evangelho é a varinha mágica para mudar a vida e me livrar dos meus problemas. Essa é a definição prática do que o Evangelho tem significado nas nossas vidas. Difícil de entender porque nós temos uma hermenêutica que está fundamentada não sobre a lógica da vida de Jesus, mas sobre os princípios rudimentares que os antigos acreditavam que ao fazer, estavam adorando a Jesus, mas só era símbolo, era apenas uma sombra. Eles estavam perseguindo a sombra de alguém, eles não estavam olhando para Jesus. E ele deixa isso bem claro, é difícil de entender. É o contrário da hermenêutica. É uma hermenêutica ao contrário, você não consegue entender. Porque nossa estrutura de vida e de prática cristã tem se tornado isso. Nós não criamos a estrutura para entender que o Evangelho é muito maior do que qualquer coisa.
é muito melhor do que qualquer coisa. E ainda assim, dentro desses limites que nós estamos vivendo, nós precisamos enxergar Jesus como uma explicação, como hermenêutica, como lugar do entendimento da verdade. Qualquer outra interpretação fora de Cristo, ela é mentirosa. Mas por que nós guardamos o sábado? Ele coloca isso na ideia de que ainda resta um descanso. Ele coloca Jesus como superior ao sábado por conta disso. Mas por que muitas pessoas insistem na guarda do sábado? É porque entendem, ou desentendem, porque não estão entendendo a partir de Jesus, que a lei é algo separado do Cristo. Tem um teólogo que vai dizer que nós temos um esquema de chave e fechadura aqui. A lei é como se fosse a parte da maçaneta, do trinco da porta. E a chave é o Evangelho. São coisas que parecem opostas, mas elas se abrem mutuamente. Quando Jesus chega e nos dá a interpretação do Evangelho, nós possamos entender tudo. A liberdade em Cristo, a verdade de Jesus, o esclarecimento necessário para ter uma vida cristã de verdade. E são difíceis de explicar, hermenêutica difícil de entender, é difícil transmitir isso, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Engraçado, porque o verbo aqui está no tempo perfeito. E o tempo perfeito, no grego, ele diz uma coisa muito simples. É uma ação que terminou, que gerou por um determinado tempo um efeito, mas essa ação finaliza. E qual foi a ação que começou, gerou um efeito por um período de tempo, mas que finalizou-se? A ação de aprender. É isso que ele está dizendo. Vocês pararam de aprender. E como nós estamos tratando sobre maturidade, e foi exatamente o motivo da escolha desses dois textos, é porque nesse texto aqui, o autor de Hebreus está nos ensinando uma coisa deveras fantástica. É que as estruturas para o entendimento do Evangelho são semelhantes a nós quando estamos passando do peito, e ele vai escrever isso, para a fase da alimentação sólida. É isso que acontece quando nós somos crianças. A fase de entendimento do Evangelho não é no fato de nos tornarmos adultos, embora ele pregue o amadurecimento. Mas nós começamos a entender o Evangelho de fato, é isso que ele está colocando aqui, quando nós conseguimos entender os rudimentos da fé em Jesus, os princípios elementares para isso. E ele coloca, vocês se tornaram lentos, preguiçosos, a palavra literal aqui é preguiçosos, para aprender. E é engraçado porque a metáfora infantil que está por detrás desse texto é muito semelhante a quem tem irmãos aqui, quem tem filhos, sabe muito bem como é. As crianças ouvem a nossa voz. Eu tenho uma criança de 10 meses e já tenho essa visualização dessa verdade. E elas sabem quando nós estamos falando com elas. Mas em determinados momentos elas fingem que não estão ouvindo as nossas vozes. Se tornaram lentos para compreender, porque fingem que Deus não está falando. Fingem. Elas viram, elas fazem de conta que estão fazendo outra coisa, mas que não estão ouvindo, e se tornaram lentas para aprender, porque não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Esse é o contexto. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês se tornaram lentos para aprender por um determinado período de tempo. Vocês até aprendiam, mas parece que depois que nós começamos a falar de algumas coisas, e essa carta ela não é escrita por acaso, toda composição em forma de cartas já vai, em todas as cartas do Novo Testamento, cartas ou epístolas, já vai para o seu destinatário com problemas que estão sendo tratados por lá, e esse problema é seríssimo que está sendo tratado por lá. Eles já estavam sem ouvir a palavra de Deus. Eles já estavam sem ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviam a palavra de Deus no início. Vocês se alimentavam como bebês. Ele vai falar disso lá na frente. Bebês de colo. Mas agora vocês não se alimentam mais.
E agora vocês se tornaram raquíticos, porque vocês, por não se alimentarem, perderam a capacidade de cognição. Vocês não têm os nutrientes necessários para processar o Evangelho. É isso que o autor de Hebreus está colocando aqui. Se tornaram lentos, preguiçosos para interpretar o Evangelho. Engraçado, porque o mesmo autor de Hebreus, ele não só coloca nessas palavras. Se a gente observar a forma como ele vai construindo, ele tem várias admoestações. Várias. Não voltem para essas práticas anteriores às que vocês estavam vivendo. Mantenham-se firmes em Cristo, senão vocês vão se desviar do caminho de Jesus. Lembre-se do povo do deserto, que mesmo indo em direção ao caminho certo, a terra de Canaã, eles retrocederam nos seus corações, de modo que o que está sendo colocado em batalha aqui é o entendimento. A nossa má interpretação, a nossa dificuldade hermenêutica de entender o texto, se dá pelo fato que nós paramos de ouvir a voz de Deus. Nós nos tornamos lentos para entender o Evangelho, preguiçosos. A Bíblia não tem nenhum lugar, nenhuma crítica a ser criança, nenhuma. Inclusive há um incentivo de Jesus ao colocar uma criança no meio. A crítica está no fato de uma criança não olhar para Jesus, ou de uma criança parar de se alimentar de Jesus. Me lembro muito bem, um texto que Jesus coloca, uma criança no meio, e ele não chama ela, na verdade ela não, o autor do texto, João Marcos no caso, ao escrever o Evangelho de Marcos, faz um jogo com as palavras, e ele não coloca a palavra criança literalmente, ele coloca uma palavrinha, que é pitokos, que pode ser tanto criança quanto pobre, marginalizado, pequenos. E ele coloca isso de propósito, porque ele diz, olha, de quem é o reino? É daqueles que não têm, mas que estão se aproximando de mim, por entenderem que não têm. O problema desse texto é porque aquele povo tinha parado de entender a hermenêutica correta do Evangelho, porque eles achavam que já tinham a hermenêutica correta do Evangelho. Paulo precisa parar um texto no meio para dizer isso para eles. Ele diz, olha, eu já ouvi falar de vocês, que vocês, na hora que as cartas chegam, aí vocês recortam aquilo que vocês dizem que não entendem, mas vocês dizem que não entendem porque vocês não querem viver a realidade do Evangelho. Preguiçosos para entender, lentos. Quando Filipe se aproxima do eunuco em Atos e diz, entendes o que leis? Filipe tinha razão, e o eunuco também, mas o eunuco precisava crescer. No momento exato que Filipe expõe as escrituras para aquele eunuco, ele entende que precisa deixar sua vida. E isso é transmitido na forma de um batismo. E passar a seguir a Jesus. O eunuco não morre dizendo, eu não entendo o que leio. Nós temos, infelizmente, uma igreja, eu estou falando no Brasil inteiro, que não lê a Bíblia e não entende porque está lento no processar das ideias. Nós elegemos pregadores que falem por nós porque nós não estamos ouvindo Jesus. Não estamos ouvindo Jesus. Quantas pessoas tinham uma cognição interessante na Palestina no tempo de Jesus, mas não estavam ouvindo Jesus. Não estavam ouvindo Jesus. Mestres e mestres da lei divergiam sobre Jesus, sobre um tema, iam discutir com ele e saíam tristes de cena, porque não estavam ouvindo a palavra de Jesus, porque se tornaram preguiçosos, lentos no entendimento, não conseguiam compreender a verdade. Isso é muito triste, porque é uma comunidade que, na sua individualidade, na sua personificação, não consegue entender o Evangelho, porque ela na sua coletividade também não consegue. Nós não estamos vindo na igreja no domingo à noite, no sábado à noite, não é para que alguém nos explique o Evangelho, é para que alguém compartilhe conosco o mesmo Evangelho que nós estamos vivendo durante todos os dias.
Porque se nós não compreendemos o Evangelho, nós não estamos vivendo o Evangelho. Porque se nós estamos abandonando a prática de interpretar as Escrituras, é porque as Escrituras não nos falam mais nada. E não nos falando mais nada, o caminhar com Jesus não existe. Nós podemos criar a igreja discipuladora, multiplicadora, e aí inventem o nome que vocês quiserem para isso. Mas se nós não tivermos uma comunidade que se ajoelhe diante do texto, não porque ele é um texto comum, mas se ajoelhe diante de Jesus que inspirou o texto, para entender o texto, nós não temos uma comunidade que é cristã. Nós temos pessoas que gostam de Jesus, falam bem de Jesus, mas não adotaram o Evangelho de Jesus. E fazem com que a frase de Nietzsche seja verdadeira: o último cristão morreu na cruz. Embora a essa altura, ele diz claramente, na verdade, a interpretação da NVI aqui está um pouquinho diferente do que seria no original grego. A essa altura que esse autor coloca através dos tempos, ou seja, já tem muito tempo que vocês largaram isso. Através do tempo, vocês já devessem ser mestres, e aqui é professores. Você já tem tempo suficiente não só para entender, mas para explicar. E a gente pensa que evangelizar é dizer: olha, Jesus é o Salvador do mundo, venha para Ele. Nunca foi. A gente chama os 4 primeiros livros do Novo Testamento de evangelhos, porque os evangelistas eram pessoas que não só pregavam sobre Jesus, eles contavam a vida de Jesus. Eles tinham essas histórias na sua cabeça decorada. Quando Paulo fala que ele estava, quando todos os apóstolos que nós temos registro no Novo Testamento, eles falam de 2 partes no conhecimento da igreja. Você tem alguém, geralmente um apóstolo, que prega sobre o arrependimento e a fé. Isso geralmente é um dia só. E ele anda com um evangelista do lado dele. Esse evangelista vai ensinar aquela pessoa diariamente como Jesus Cristo agia e por que ela tem que agir daquela forma, porque Jesus Cristo agia. Essa é a dinâmica natural da fé. Ser evangelista não é pregar numa cruzada. Ser evangelista é decorar o Evangelho, entender o Evangelho e passar o Evangelho para outros, transmitir o Evangelho para outra pessoa. Essa altura vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando. A essa altura vocês já deveriam ter entendido o sacrifício de Jesus e estarem ensinando. E eu acho isso, de uma certa forma, mais violento como denúncia contra nós, por causa de uma coisa muito simples. Muito simples. Esse texto está escrevendo para pessoas que já entendiam o judaísmo, que entendiam a lei, e que entendiam os símbolos da lei, por isso que a linguagem que é adotada é essa. Mas nós, que não viemos desse entendimento da lei, ao negarmos Cristo por uma eventualidade legalista, nós estamos crucificando Jesus de novo. É isso que ele vai dizer no capítulo 6, inclusive. E o ponto é esse, né? A divergência que nós vamos encontrar, não só em Hebreus, mas em várias outras cartas do Novo Testamento, é a quem adotar. Quem é o princípio da interpretação bíblica? A lei, com seus mandamentos, que nos expõe o nosso caráter maligno, ou Cristo, que além de expor o nosso caráter maligno, como diz o texto de Gálatas, ela também nos salva. Além de dizer, você é pecador, ela diz, você está diante de mim, você está eleito por mim. Escolher um princípio de interpretação. Essa altura vocês já deveriam estar ensinando sobre Jesus. É engraçado porque, para falar sobre Jesus, e aí a gente pode entender, olhando para o Evangelho, a maturidade que você desenvolve não é de um adulto. O texto é muito claro, pelo menos para o autor de Hebreus, que a maturidade cristã te leva para um julgamento moral. Julgamento moral de uma determinada circunstância. Mas uma criança, alguém que já saiu da alimentação básica, já tem condições,
de pregar o Evangelho. E é por isso que o autor de Hebreus se revolta tanto. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão continuamente precisando de alguém que ensine para vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Ele vai elencar isso no capítulo 6, que provavelmente a gente vai trabalhar amanhã, se Deus o permitir. Mas esses princípios elementares que ele já está se referindo aqui, ele está dizendo, vocês não aprenderam um básico sobre Jesus. É isso que ele está dizendo. Porque vocês, ao adotarem uma interpretação que não seja Cristo, vocês adotam uma interpretação maligna. Vocês estão se aproximando de alguém que não é Jesus, que não é Cristo. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E não de alimento sólido. Vejam bem, o que o autor de Hebreus está colocando aqui é de uma sinceridade incrível. Qual é a resposta para alguém que não entendeu ainda, que não consegue mastigar ainda aquilo que já é necessário para uma certa maturidade? Qual é o remédio para alguém que ainda não alcançou a primeira infância, não é criança ainda? É porque essa pessoa ainda é um bebê. E esse bebê que ele está colocando, ele diz literalmente, vocês precisam beber leite. Engraçado, isso não é pejorativo. O que o autor de Hebreus está dizendo é, vocês precisam voltar para o básico da interpretação cristã. Vocês precisam se alimentar com aquilo que vai produzir a força necessária para vocês entenderem o Evangelho. Desde que o leite já é uma parte do Evangelho. Paulo deixa isso muito claro nas suas epístolas. E existe uma combinação entre esses autores do Novo Testamento. É engraçado porque a primeira menção que nós vamos ver de forma teológica da palavra leite na Bíblia é quando eles estavam indo para uma terra que manava leite e mel. Engraçado, porque eles já tinham uma lei. E o percurso existencial do povo de Israel era buscar um lugar de descanso, onde eles fossem alimentados por Deus, diretamente. Uma terra que eles não precisassem mais caminhar, mas que eles não tivessem só um alimento que fosse básico para as suas refeições. A gente encontra 3 elementos que são figuras desse Antigo Testamento, da entrada de Canaã, que vão se tornar símbolos do Novo Testamento: o leite, o mel e o vinho. E se você for olhar para a dinâmica desses elementos, você vai perceber que cada um representa realmente uma fase da nossa maturidade. Então, o remédio, que o autor de Hebreus está apontando para uma hermenêutica lenta e defasada é: alimentem-se daquilo que é substancial do Evangelho. Nós hoje usamos para tratar as nossas doenças, geralmente soro caseiro, por exemplo. O que eles tinham na época e usavam durante muito tempo era leite, porque era um elemento que entrava em alguém que já estava moribundo, e tinha capacidade de soltar as entranhas da pessoa. Transformava aquela pessoa em alguém que poderia deglutir aquele alimento. Quando ela não podia comer o arroz e o feijão, ela podia sentir o leite. E isso transformava aquela pessoa em alguém substancialmente vivo. Essa é a diferença. A má hermenêutica nos afasta tanto de Deus, que nós não podemos nem ser considerados como cristãos. Nós não vivemos a utopia do Evangelho, mas a distopia. Ele diz: olha, vocês precisam voltar a se alimentar de leite, porque vocês não têm mais estrutura nenhuma para entender nada que seja avançado do Evangelho. E vejam, eles não tinham estrutura ainda para entender o sacerdócio de Melquisedeque. Eles não tinham estrutura para entender que Jesus tinha destruído inclusive a religião deles. Eles não tinham. E talvez seja o grande ponto de nós como igrejas, porque nós nos tornamos uma religião. E é difícil entender que Jesus destruiu a nossa religião.
Desmond Tutu escreve um livro dizendo que Deus não é cristão. Porque o cristianismo se tornou uma religião de favores, e não o evangelho de Jesus puro e limpo, como Paulo coloca. Vocês precisam de leite, e não de alimento sólido. Vocês precisam primeiro ser avivados por aquilo que é elementar no evangelho, a prática diária do evangelho de Jesus, para só depois, e só depois mesmo, a gente começar a ter as nossas discussões teológicas. Eu posso falar para vocês da minha própria experiência, e geralmente eu não faço isso no púlpito. Prefiro deixar outras coisas. Mas eu venho de uma formação teológica. Eu venho de livros. E todos nós corremos um risco terrível de substituirmos a interpretação de Jesus pela nossa própria intelectualidade. E o que mais nos mata como igreja é isso. É quando nós ou confiamos demais na nossa intelectualidade, ou confiamos demais na intelectualidade do outro. Porque quando nós confiamos na intelectualidade do outro, é porque nós perdemos a racionalidade. E ao perder a racionalidade, não há contato com Jesus. Paulo é muito claro quando diz que o nosso culto é racional. Quando alguém precisa fazer um culto para nós, é porque não existe mais culto. Não existe interpretação. Não existe mais. Remédio para isso. Hebreus está deixando bem claro. Se alimentem daquilo que é básico e substancial em Jesus. Voltem a caminhar com Cristo. O que é que Jesus fez? Eu tenho feito o que Jesus fez. Eu tenho entendido que as obras de Jesus são as obras do Evangelho. Eu tenho me dedicado na vivência e na prática, na observância do Evangelho. Ou eu fecho o livro, eu não estou falando, o livro é só um livro mesmo. Ou eu fecho Jesus ao fechar a Bíblia. Esse é o grande problema. Eu conheço pessoas que ouviram o Evangelho 3 ou 4 vezes, porque não sabiam ler, mas que aquelas 3 ou 4 porções que eles leram, transformou a vida daquelas pessoas, que elas já podiam deglutir o alimento sólido. E eu vejo muita gente que consegue ler e fazer seu plano anual de leitura bíblica, mas não entende o que a Bíblia diz. Quem se alimenta de leite ainda é criança. O autor de Hebreus não está dizendo que essa pessoa é um bebê. Ele está dizendo ainda é criança. E quando ele diz isso, ele está apontando uma verdade seríssima. Seríssima mesmo. Ele está dizendo, olha, vocês ainda não passaram por uma fase onde vocês são alimentados pelos alimentos sólidos. Ele faz essa divisão aqui. Vocês estão entre uma fase de serem bebês, se alimentarem apenas de leite, e serem transportados pela criancice de vocês. Vocês como crianças ainda ainda têm direito de retornar para o peito. E engraçado porque isso é uma esperança maravilhosa do Evangelho. Porque ele não está dizendo aqui, vocês estão condenados porque passaram esse tanto de tempo e não estão vivenciando o Evangelho. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, se vocês ainda não estão vivenciando o Evangelho, é porque, assim como as crianças que não tinham dimensão moral da existência, vocês também não tinham. E não sabiam que, ao fazer isso, estavam negando o sacrifício de Jesus. Mas agora, vocês, sabendo disso, podem voltar para aquilo que é substancial. Essa é a promessa que ele está colocando aqui para nós. Ao se aproximarem do Evangelho, do leite puro que ele coloca, os autores do Novo Testamento colocam, nós estamos nos aproximando da verdadeira interpretação do Evangelho. Olhando para Jesus, vivenciando a vida de Jesus, provando das dores de Jesus. Engraçado porque não é só sobre Melquisedeque que a última sessão trata. A última sessão é categórica que diz, olha, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus foi uma criança nas mãos de Deus. Ele teve sua parte e sua alimentação
de leite, aprendeu aquilo que era fundamental para a existência de um ser humano, mas teve sua parte de se entregar a Deus a ponto de ser repreendido por Deus e de ser ouvido por Deus e de ouvir a Deus. Ele sofreu. Ele sofreu. Jesus, uma criança na cruz. Uma criança que chama Deus de Pai. E não chama de Pai como se fosse um adulto chamando. A fala de Jesus é infantil. Ele chama o Abba na cruz. Uma criança. Embora tenha vivido como criança, ele não deixou que o Evangelho fosse algo que se distanciasse dele. Ele era o próprio Evangelho. Se vocês observarem, para quem tem criança em casa também, ou parentes, a criança, na hora que está mamando, ela só tem uma visualização naquele momento, e uma concentração única, que é no leite. Ela não se importa com nada que tem em volta, a não ser que isso seja espantoso demais. É isso que o autor de Hebreus está nos propondo. Retornarmos para uma interpretação bíblica em que a gente fique concentrado demais, porque nós estamos sendo nutridos pelo Evangelho. Porque ao entender aquilo que é básico para entender, muitos de nós não entendemos a Bíblia porque não entendemos que ela é aberta por Jesus. Mas na hora que nós entendemos isso, nós entendemos que quando tem a letra A na Bíblia, ela está falando de Jesus. Quando tem a letra B na Bíblia, está falando de Jesus. E aí o Evangelho começa a se tornar substancial. E aí a gente começa a entender aquilo que é básico, para depois entender aquilo que é complexo demais. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha que interessante o que ele está colocando aqui. Ele está dizendo assim, os adultos. Quem são os adultos? Nessa classificação aqui de Hebreus, a gente vai trabalhar um pouquinho amanhã melhor. São aqueles que começaram a se adestrar para o entendimento do que era bom e do que era mal. O adulto é aquele que tem capacidade de orientar alguém que é criança a dizer essa ação é boa e essa ação é ruim. O que ele está dizendo é que o adulto é aquele que adquiriu, além de uma certeza em Jesus, uma moral parecida com a de Jesus. Alguém que não só acredita nos atos de Jesus, como substância da nossa fé, mas que também acredita na vida de Jesus como espelho para a sua própria vida. Um adulto é aquele que começa a discernir não só a interpretação bíblica a partir de Jesus, mas tudo à sua volta, qualquer ação. É isso que ele está colocando aqui. Um adulto é aquele que desenvolve-se mentalmente pelo Evangelho. E que qualquer interpretação que ele tenha da vida passa por uma só. A interpretação de Cristo. Paulo está colocando isso aqui. Os alimentos sólidos é para adultos. E percebam, aquele tempo verbal que diz que aquelas pessoas começaram a entender, mas pela preguiça mental, elas destruíram o evangelho que estava sendo construído dentro delas, é a mesma expressão que nós temos aqui para as pessoas que construíram o evangelho dentro de si. Ou seja, a mesma prática constante de deliberadamente, de acordo com o próprio verbo que a gente tem aqui, se abandonar o Evangelho para aderir a interpretações qualquer que fossem, é a mesma tendência e sentido espiritual das pessoas que aderem à interpretação de Jesus e começam a se apegar nela. A mesma disposição mental que faz você negar o Evangelho, porque ele é contra nós mesmos, é a mesma que te torna adulto, porque essa disposição mental te coloca no horizonte de Deus. Eu não vou fugir daquilo que é elementar, eu vou estar concentrado naquilo que é palavra de Deus, e essa concentração naquilo que é palavra de Deus, Jesus, me faz amadurecer. Não são apenas as minhas atitudes em relação à fé que vão ser subordinadas a Jesus, mas como adultos em Jesus, nós teremos as nossas práticas também sendo efeito do Evangelho. O Lewis escreve isso. Ele diz que o que o cristão é um pequeno Cristo. É uma pequena narrativa de Jesus.
E nós só somos pequenos cristos nesse sentido, narrativas de Jesus ambulantes, quando nós entendemos que Jesus é muito mais do que uma fé bem fundamentada e explicada pela nossa razão, mas Ele é algo da nossa prática diária, do nosso envolvimento diário com o ser dEle. Para tanto, e eu quero terminar relembrando essa primeira parte dessa exposição. Que seja hoje o dia que essa palavra transformou o nosso coração e nos fez relembrar de todas as vezes que nós negligenciamos a interpretação da palavra do Senhor. Porque nessa hora a gente não consegue fugir de ninguém. Nessa hora somos nós e Jesus. Porque as nossas atitudes são vistas pelos outros. A nossa generosidade, nosso empenho em servir a comunidade de Jesus são visualizadas pelas outras pessoas. Mas a nossa interpretação do Evangelho, ela é solitária. E só você e Deus sabem, tanto que você tem se dedicado a entender o Evangelho. Quero lembrar também que se nós estamos constrangidos, a começar por mim nessa noite, se alguém não maduro, não capaz ainda de deglutir aquilo que é mais do que essencial, mas alimento sólido no Evangelho, ele diz claramente para a gente, que a gente, tendo o Evangelho sendo anunciado de novo, nós temos a chance e o vigor de passarmos a nos alimentar daquilo que é substancial, daquilo que nos elevará, como defuntos que morreram, mas foram ressuscitados por Jesus. E eu acho que a grande novidade que nós temos aqui é a vida de Jesus, a maturidade cristã, nesse primeiro contexto, ela é alcançada quando nós conseguimos discernir não só as Escrituras, a partir do Evangelho de Jesus, mas as nossas ações. E é isso que eu quero orar nessa noite com você.